Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo esteja reinando aí nos vossos corações. Nós vamos de mais uma mensagem hoje da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração, portanto, fique ligado até o final deste vídeo, para que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente através da sua palavra. Hoje nós estaremos meditando em um dos evangelistas, Mateus. É uma mensagem muito linda, tenho certeza que você já tenha ouvido ela, mas é importante que você assista até o final. Você irá aprender um pouco mais acerca deste texto. Mas antes de começar a ler o versículo, eu gostaria de pedir você aí para fazer parte aí deste canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva. Ative também o sininho para que você possa receber aí todas as notificações. E não esqueça de deixar aí também o seu joinha. Contribua aí com o seu like para que esse trabalho aí possa crescer mais e mais. E assim você está ajudando mais pessoas a conhecer a palavra de Deus. Desde já eu agradeço assim de coração a participação de vocês. Vamos para a mensagem que diz assim, Mateus capítulo 14, versos 30, e diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Até aqui. Queridos, este é um dos versículos que está dentro do texto, onde o título desta mensagem é Jesus anda por sobre o mar. Através deste título, já tenho certeza que você já deve ter identificado qual será esta mensagem que estaremos assim falando neste momento. É uma mensagem belíssima, quando na verdade uma mensagem que antecede a essa, Jesus Cristo teria acabado de exercer um milagre grandioso, onde ele estava pregando ali, grande multidão estava com fome, já estava chegando a tarde, e aí tinha apenas uma criança ali com 5 pães e 2 peixes, ele fez o milagre da transformação, né, daqueles peixes e também dos pães, que alimentou aquela grande multidão, e como já estava ficando bem tarde, ele despediu a multidão e pediu para os seus discípulos, após a despedida destas pessoas, pediu que os discípulos entrassem no barco, que ele iria ficar um pouco mais ali orando. E a oração de Jesus se estendeu e ficou até altas horas da noite, até que ele termina a sua oração e o barco já não está mais ali na margem, porque pela força das águas os discípulos então foram navegando mar adentro. E aí Jesus Cristo então, o que ele fez? Ele começou a andar por sobre as águas para que ele pudesse encontrar os discípulos ali no barquinho. Ele foi andando, e os discípulos já estavam meio que cansados, já era tarde, a palavra de Deus diz que já era a quarta vigília da noite, quando Jesus Cristo estava aproximando do barquinho onde os discípulos estavam. Talvez eles já estivessem muito cansados, já estavam alguns sonolentos, porque já era 3 horas da manhã, né? A quarta vigília da noite, era às 3 horas da manhã. E aí os discípulos, vendo aquele vulto, aquela pessoa caminhando por sobre as águas, disseram eles que parecia até com um fantasma, e eles até gritaram e ficaram temerosos, assustados, com medo, dizendo, olha, é um fantasma. E diz a palavra de Deus que antes que eles comecem a ficar desesperados, talvez até começassem a pular do barco com medo, né? Porque o medo faz muito isso, as pessoas tomarem decisões até precipitadas, até porque se eles pulassem seria muito pior para eles, né? Do que estarem no barco, porque eles estando no barco, eles estariam mais seguros do que se eles pulassem em 3 horas da madrugada dentro do mar. E antes que eles então se desesperassem, Jesus Cristo diz, olha, não temais, disse para eles. Versículo 27 do mesmo capítulo 14, que diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, o mais intrépido, mais corajoso, né, diante daqueles discípulos, disse assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo então por sobre as águas. Ou seja, o pedido de Pedro foi inusitado, foi realmente um desafio muito grande. Alguém pedir para andar por sobre as águas, tanto é que isso seria impossível a um homem que não tivesse muita fé. Tanto é que o título já diz Jesus anda por cima das águas, quando na verdade deveria ser Pedro anda por cima das águas. Porque Pedro era um discípulo, Jesus era o grande mestre, apesar dele ser 100% Deus e 100% homem. Mas ele era o filho de Deus, ele tinha grandes poderes.
Quando ele quisesse algo, era só suplicar ao Pai através da oração e Deus realmente lhe concederia aquilo que ele quisesse. Com exceção realmente, lembrando, é bom que se faça essa ressalva, com exceção realmente de quando ele pediu para passar dele aquele cálice, quando ele estava realmente no jardim do Getsemane, pedindo a Deus que Deus livrasse dele aquele momento. Mas isso não seria possível porque era determinado por Deus, foi determinado antes pelos profetas que ele haveria realmente passar pelo caminho do Calvário, ele teria que sofrer para dar salvação à humanidade. Portanto, esse pedido Deus não atendeu, feito por Jesus. E aqui, Pedro então pede para que Jesus Cristo ouve esse pedido para que ele ande por cima das águas. E ele foi, diz a palavra que ele começou andando, belezinha e tal e tudo. Só que por um momento as ondas começaram realmente a ficar fortes porque o vento soprava. Foi onde nós lemos o versículo. Então, na verdade, ele começou a desfocar a sua mente e o seu coração. Isso é muito perigoso. Muitas vezes nós estamos ligados, focados em algo importante na nossa vida, principalmente na vida espiritual, e de repente, por algo que acontece, a gente começa a fugir, a gente começa a perder o foco, a gente começa a pensar em outras coisas, nos problemas da vida, nas coisas que nos acontecem no dia a dia, né? Nas enfermidades ou em alguma tribulação que passou, e a gente começa a desfocar, começa a perder a nossa fé, o nosso foco, e isso é ruim para a gente. Por que ruim? Porque nós vimos aqui que Pedro, no momento em que ele perdeu o foco que ele estava ligado no Senhor, ele tirou o foco de Deus, seus olhos do Senhor, e começou a botar os seus olhos apenas naquele vendaval, naquelas ondas fortes que estavam ali por vir. O que aconteceu? Ele começou a submergir, diz a palavra. O versículo em que lemos, reparando, porém, na força do vento, teve medo. O medo é muito perigoso. O medo pode ser realmente nosso aliado, mas muitas vezes, a depender do medo, pode ser muito perigoso. Pode ser o nosso pior inimigo. E a Bíblia diz que ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Mas nesse momento, ele voltou os olhos para Cristo e começou a gritar, Senhor, salva-me, que estou perecendo. E Cristo imediatamente estendeu as mãos para Pedro, colocou-o de pé de novo e segurou nas mãos dele e voltou para o barco. Queridos, nós aprendemos duas lições aqui. Primeiro que Pedro, por ser chamado em outros textos de homem de pouca fé, eu acho que ele tem muita fé, porque andar por sobre as águas não é para qualquer um. E não foi só andar uma vez, ele andou duas. Primeiro que ele andou até o encontro de Cristo, e quando Jesus Cristo colocou ele por sobre as águas. A palavra de Deus não diz que Jesus Cristo colocou ele nos braços e levou até o barco. Ele apenas pegou pela mão, colocou de pé, e foram os dois andando novamente para o barco. Então nós aprendemos muito, que nós não devemos realmente desfocar, tirar os olhos do Senhor. Não devemos, diante das dificuldades, dos problemas que nos cercam, nós podemos até temer, mas não desfocar, não perder a nossa fé, o nosso olho de Cristo. Mas segurar nas mãos de Cristo, nas mãos do Senhor, nas horas mais necessárias, e gritar e chamar pelo nome dele. Chame, não sei qual problema você esteja enfrentando neste dia, nesse momento ou nessa hora, mas a palavra de Deus nos ensina, clame pelo nome de Cristo, clame pelo nome do Senhor. Ele estará com as mãos estendidas para novamente colocar de pé, para que você ande com ele novamente. Essa é a mensagem de hoje. Abra o teu coração, esteja firme e jamais desfoque do Senhor. Jamais tire o seu olho de Cristo, do caminho certo, que é o caminho da salvação. Porque ele veio dar vida e vida com abundância. E é através da nossa fé que nós alcançamos esta graça por meio de Cristo. E ele veio dar vida para cada um de nós. Esta é a mensagem de hoje. Permaneça firme no Senhor. Abra o teu coração e estenda a sua mão sempre para Ele, porque Ele está pronto para segurar nas suas mãos e novamente andar contigo lado a lado. Que Deus abençoe grandemente. E não esqueça de deixar aí o seu like. Que Deus abençoe em nome de Cristo.